Fala galera, Thiago aqui com vocês. No vídeo de hoje eu quero falar sobre coisas que você geralmente não pensa quando você vai escolher a faculdade para estudar no exterior, seja nos Estados Unidos, Canadá, Europa. Coisas que não tem muito a ver talvez com o prestígio da escola, a qualidade do curso, mas coisas que você precisa levar em consideração e ponderar quando você está aplicando para o seu MBA, mestrado ou faculdade no exterior. Vem comigo. O primeiro ponto que eu quero comentar é o clima da região onde você vai estudar. Então isso é muito importante para a experiência que você vai ter e que tipo de experiência você quer ter. Então eu cresci no sul do Brasil, me acostumei a ir para a praia no verão e essa foi a experiência que eu tinha no Brasil. E eu nunca havia visto neve, e nunca havia esquiado e nunca tinha feito nenhum esporte de inverno na minha vida até o momento de eu fazer o MBA aqui em Cornell. Cornell é uma das Ivy Leagues aqui nos Estados Unidos. Ela fica localizada lá no Northwest do estado de Nova York, muito próximo já na fronteira com o Canadá, lá em Toronto. Então, ela fica 4 horas de Nova York para o interior do estado e lá é muito frio. E nós escolhemos, eu e minha esposa, quando a gente veio estudar, a gente queria ter experiência de ver neve, passar frio e aprender esportes de inverno. Então, o clima da região vai impactar muito a sua experiência. Por exemplo, se você, assim como eu, quer ter a experiência de ver neve, morar no frio e aprender esportes de inverno, sugiro que você vá para a costa leste, para a região de Massachusetts, onde fica Boston, Maine, Connecticut, New York, aqui na região de DC e Filadélfia, lugares mais frios. Você vai conseguir encontrar montanhas de esquis ainda no interior do estado da Pensilvânia e, claro, no interior do estado de Nova York e para cima ali, Vermont, onde ficam as grandes montanhas para você poder esquiar. Em Cornell também eu consegui fazer aula de esqui. Cornell tinha uma aula de Physical Education, educação física, que você podia fazer ao longo do inverno americano. Fiz por 2 meses e meio, aulas aos domingos, ia esquiar com o professor na montanha, aula em grupo, passava a manhã inteira fazendo aula e à tarde esquiava e aprendia a botar em prática toda a parte técnica. Outro lugar, se você quer passar frio, região de Chicago, região de Michigan também, você vai conseguir passar frio e ver muita neve. Se você gosta de calor, sugiro que você vá para faculdades mais para o sul dos Estados Unidos, Flórida ou Texas, ou então na Califórnia. Califórnia também é muito quente, mas tem um clima mais fresco no inverno. Então o clima é o primeiro ponto que você precisa prestar atenção, aonde você quer morar ou não gostaria de morar. O segundo ponto é o tipo de campus, que tipo de experiência você quer ter. Você quer ter uma experiência de você viver aquela história de cinema, de filme, de Hollywood, onde você vê aqueles alunos sentados naqueles gramados, estudando juntos, andando nos campos, com os prédios longos, prédios grandes, tudo lembra Harry Potter, muito clássico. Ou você quer ter a experiência de morar numa grande cidade, como Nova York, Chicago, Filadélfia, e estudar em prédios mais modernos, no meio de cidades grandes. Essa é outra grande diferença. Eu e minha esposa escolhemos estudar em faculdades distantes dos grandes centros comerciais, porque aí você tem mais uma experiência de campus. Então, Cornell, Tuck, Dartmouth College, Virginia Darden, Duke, Fuqua, Yale, essas faculdades têm perfil de serem mais remotas, são afastadas de cidades grandes e você vai ter uma experiência mais de campus universitário, estilo Estados Unidos, estilo filme de Hollywood. Se você, por outro lado, vai estudar em Columbia ou NYU, ou até mesmo a UPenn, University of Pennsylvania, Wharton ou a Universidade de Chicago, você está no meio de cidades grandes, então você não acaba tendo essa experiência de cidade remota e campus grande, onde você tem os alunos que ficam na faculdade contigo. Qual é a outra grande diferença de você morar numa cidade próxima, grande, de um centro comercial grande, versus uma cidade pequena, afastada? É porque quando você é numa cidade afastada, os seus alunos todos estão ali no campus, não tem para onde ir. Então você acaba criando esse relacionamento, essa proximidade com seus colegas e tudo gira ao redor da faculdade. Quando você está numa cidade grande, muitos colegas vão se espalhar, vão fazer coisas na cidade grande, vocês vão se perder, não vão manter tanto aquele relacionamento de comunidade, de campus, de cidade afastada. Esse é o segundo ponto para você levar em consideração. O terceiro ponto para você escolher, isso aqui aplica muito mais para mestrados e MBAs, é a metodologia de ensino. Existem 2 faculdades aqui nos Estados Unidos que têm metodologias bem distintas. Elas são Harvard Business School e Virginia Darden. Essas 2 faculdades, eles utilizam muito o Case Method. Então, as aulas são ensinadas através de estudos de caso. Outras faculdades, 99,9%, são aulas tradicionais, onde o professor vai para a aula, ele te ensina um conteúdo. Ele pode ensinar através de livros, de slides, de lista de exercício, aula, mas ele também pode optar em, ocasionalmente, dar estudos de caso quando eles são relevantes e pertinentes. Harvard e Virginia Darden são 100% case-based. Então, o que acontece se você, assim como eu, nunca fez aula de contabilidade na vida,
e tem que aprender contabilidade, você vai ter que aprender contabilidade através de um estudo de caso. Então você vai ter que ler sozinho, estudar, se preparar, resolver o caso e ir para a aula preparado para discutir esse caso. Então o professor, ele é tipo um maestro, ele coordena os alunos da turma para que cada um fale, opine e complemente ou corrija o próximo. Então é uma pressão muito grande, porque você tem que estar preparado para os casos e você tem que estar preparado para falar, opinar e prestar muita atenção no que os seus colegas estão falando para você complementar ou discordar o que eles estão falando. Esse é o método Case Method e o outro método é o método tradicional, como você deve conhecer no Brasil. Então essas experiências são bem distintas, então você precisa entender se o Case Method é a metodologia de ensino que você quer aprender. Outro ponto que me vem na cabeça é o tamanho da turma, o tamanho da sala de aula do MBA ou do mestrado que você vai estudar, ou até mesmo do college, da sua faculdade. Isso vai impactar muito a sua experiência. Por exemplo, se você vai para uma Dartmouth College, uma Ivy League, e vai estudar o seu undergrad ou os seus mestrados ou até o MBA em Tuck, são turmas pequenas. Dartmouth College é uma faculdade com turma pequena. Então, a sala de Tuck, vou chutar aqui 150 alunos talvez, existem vários outros MBAs, assim como Cornell, 200 e poucos alunos, são turmas relativamente pequenas de MBA. O que acontece aqui é que você consegue criar um relacionamento com muitas pessoas da tua turma e todo mundo vai acabar te conhecendo. Qual que é o downside disso? É que se você for um mau aluno ou não tem um branding pessoal muito bom, todo mundo vai saber, o Thiago não estuda, não faz nada direito, não conseguiu emprego, não participa, então acaba que o teu branding é impactado, porque todo mundo vai te conhecer. Se você é um cara muito bom, se você quer aparecer, se você gosta de se destacar, é um ambiente mais fácil, porque são poucos alunos. Agora, quando você vai para uma turma Harvard, Chicago, Booth, Wharton, Columbia, turmas de MBA, mestrados grandes, você é apenas um peixinho num monte de sharks, então é mais difícil de você se destacar, mas é mais fácil de você blend in e só ir com cardume de peixe ali e ninguém vai perceber. Essa é a grande diferença, depende de que tipo de experiência você quer ter. Você está buscando turmas muito grandes ou turmas pequenas, ou não interessa para você. E por último, a gente levou muito em consideração isso também, é não só a localização da faculdade em termos de clima, mas regionalmente em termos de fuso horário, aonde essa faculdade está localizada. Então nós não queríamos, quando a gente aplicou para o nosso MBA, estudar na costa Califórnia, porque a diferença de fuso para o Brasil é significativa e o grande problema é que é muito longe para você visitar a tua família do Brasil, caso você mora em São Paulo, ou no sul do Brasil, ou Rio. Então se você mora em São Paulo ou Rio, às vezes você consegue voo direto para Los Angeles, São Francisco, mais caros. Mas se você, assim como eu, é de uma cidade próxima dos seus grandes centros, você vai ter que pegar um outro voo da sua cidade para São Paulo, depois São Paulo para a costa oeste dos Estados Unidos, costa Califórnia. Então a gente não queria estar muito distante do fuso da família e um lugar que fosse mais fácil para visitar e voltar para o Brasil. Então a gente acabou optando a costa leste dos Estados Unidos, onde o fuso é praticamente o mesmo, às vezes 1 ou 2 horas de diferença, e tem voos de Nova York e São Paulo todos os dias ali, infinitamente, são voos rápidos. Então isso a gente levou em consideração também. Isso é muito importante, então se você acaba indo para um lugar muito longe, onde o fuso é diferente, você é muito próximo da sua família, isso vai acabar te impactando. Você vai estar muito busy estudando, não vai conseguir dar atenção para sua família, ou elas vão achar que você esqueceu deles, vão ficar preocupados, e é muito difícil de gerenciar esse fuso horário aí, às vezes 5, 6 horas de diferença. Então leve em consideração o fuso da onde você vai estudar, especialmente aquela galera que quer estudar na Europa, Londres, com fusos aí também de 5, 6 horas para frente no Brasil. Galera, esses são os pontos que me vieram na cabeça. Alguns deles eu sabia lá atrás quando eu estava escolhendo o MBA e eu fui muito pesquisando, aprendendo com outras experiências de outras pessoas e discernindo o que servia para a gente ou não em termos de experiência que a gente queria ter. Então estou aqui compartilhando para vocês também pensarem quando vocês estiverem aplicando para a sua faculdade, seu college, tipo de mestrado, qualquer mestrado e os seus MBAs no exterior. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês até o próximo vídeo.